Bom dia a todos. Então, em primeiro lugar, estamos aqui hoje celebrando o Dia Internacional do Enneagrama, né? Em todo o mundo, neste momento, pessoas estão dando palestras online, estão fazendo workshops, estão fazendo debates, apresentando trabalhos gratuitamente em todas partes do mundo, em todas partes do mundo. O Enneagrama já está em vários países do mundo. Temos Enneagrama na China, em Turquia, em Egipto, em Coreia do Sul, em Europa, na maioria dos países importantes já tem grupos de Enneagrama, de estudiosos de Enneagrama. Em América do Norte, em Canadá e Estados Unidos, né, tem vários grupos, várias pessoas trabalhando com Enneagrama. Aqui em Brasil também, muitas pessoas trabalhando com Enneagrama. E às vezes é bom a gente homenagear aos pioneiros, né? Conhecer um pouco do que eles pensavam, né? Então, eu queria dedicar um pouco esse dia em homenagem a três grandes pioneiros do Enneagrama, que são para mim muito valiosos. Aqui tem alguém mais entrando, que são Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, Oscar Ichazo y Claudio Naranjo. Estoy mencionando eles en orden cronológica, ¿no? O primeiro que começou a espalhar o Enneagrama. Olá, tudo bom, minha querida? Tudo bom? Peraí, deixa eu ver onde que eu estou aqui para eu poder ver. Ai, gente. Bom Muito bem, bem-vinda. dia! Outra grande terapeuta de linha xamânica, a rei, maravilhosa, né? Então, eu estou mencionando os três grandes promotores do Enneagrama, os grandes pioneiros, em ordem cronológica, né? Começando por Gurdjieff, né? Começando por mestre Gurdjieff. Depois sigo por Oscar Ichazo, né? E finalmente vamos a falar do aporte do Cláudio Naranjo, né? Estes três grandes mestres do Enneagrama, eles, somente dois deles se conheceram pessoalmente, que foi o Cláudio Naranjo e Oscar Ichazo, né? Gurdjieff não alcançou a conhecer estes personagens. Então, de Gurdjieff temos três obras que eu vou citar alguns aspectos dessas obras, só como referência. Uma obra de Gurdjieff se chama Relatos de Belcebú a seu nieto, né? Que é este livro aqui. Eu tenho a versão em espanhol, né? Relatos de Belcebú a seu nieto. Tem outro livro dele muito especial que também vou citar no trabalho, que é um livro de Gurdjieff que se chama A Vida Não É Real, Sino Quando Eu Sou, né? Seu livro autobiográfico chamado Encontros com Homens Notáveis. Então, nós temos três obras de Gurdjieff que são muito importantes e que poucas pessoas conhecem, né? Relato del Cebo a su Nieto, que é um livro difícil de ler, mas muito importante, né? Temos Encontros com Homens Notáveis e A Vida Não É Real, Sino Quando Eu Sou. Cuando Gurdjieff se refiere a Enneagrama, y estas son pasajes citadas por su discípulo Ouspensky, que escribió un libro resumo de la filosofía de Gurdjieff, que se llama Fragmentos de un ensinamento desconhecido, que eu falo muito no meu livro sobre fragmentos de um ensinamento desconhecido, falo várias citas desse livro, na introdução do meu livro sobre Enneagrama, né? Então, Gurdjieff fala assim: es necesario comprender que el enneagrama es un símbolo universal. Cualquier ciencia tiene su lugar no enneagrama y puede ser interpretada gracias a él. Es sobre este aspecto es posible decir que un hombre se só conoce realmente, esto es, só comprende aquilo
que es capaz de situarnos en el enneagrama. Oye, qué interesante esa afirmación. Voy a repetir. Dice así. Sobre este aspecto, es posible decir que un hombre só conhece realmente, está hablando de un conocimiento general, de un conocimiento total, ¿eh? Realmente esto es, só comprende aquilo que es capaz de situarnos en el enneagrama. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta de que el enneagrama no trata apenas sobre una tipología, sino que tiene una amplitud mayor, puede ser aplicada a varias ciencias, ¿no? Existen ya aplicaciones del enneagrama relacionadas a arquitectura, relacionadas a matemática, ni falar de psicologia, são várias linhas de trabalho que utilizam o Enneagrama na parte de psicologia e psicoterapia, né? Em óptica, em música, e tem trabalhos muito interessantes sobre as diversas aplicações do Enneagrama, não apenas desde o ponto de vista tipológico. Então, Gurdjieff agrega, o que um ser humano não é capaz de situar no Enneagrama, ele não compreende. Olha que forte essa afirmação. O sea, si você no es capaz de ver no enneagrama algún fenómeno, alguna actividad humana, sin el enneagrama, você no comprendió esa actividad. Y ya voy a hablar más adelante un poquito más sobre eso. Si un hombre isolado no desierto trazasse o enneagrama na areia, nele poderia ler as leis eternas do universo y cada vez aprendería alguna cosa nueva, alguna cosa que ignoraba hasta entonces. Entonces, oye qué lindo esa primera visión do Enneagrama que tem Gurdjieff y que si ustedes quieren después esas citas están todas no meu livro, vocês van a recibir un PDF do meu livro, aquellos que no tengan, van a recibir aquellos que ya tienen, ya saben que ahí pueden consultar esas frases de Gurdjieff. Él le dice más, dice así, o enneagrama es un movimiento perpetuo y ese perpetuo móvil que los hombres buscaron desde la más remota antigüedad siempre en vano. Y no es difícil comprender por qué no podían encontrarlo. Buscaban fuera de sí o que estaba dentro de ellos. A comprensión de este símbolo y a capacidad de utilizarlo dan al hombre un poder muy grande. Estas primeras consideraciones sobre Enneagrama que faz o señor Gurdjieff son muy importantes porque ellas nos van mostrando a visión que Gurdjieff tenía tan importante sobre Enneagrama. Algunos dicen, sin un fundamento, que Gurdjieff no conocía el Enneagrama tipológico. Eu rebato totalmente esa afirmación porque ela está baseada na ignorância de pessoas que não estudam o trabalho de Gurdjieff. O senhor Gurdjieff não solamente conhecia o Enneagrama profundamente, sino que ele incluso define os traços que ele chamava os traços do ser humano de uma forma muito exata, que eu também cito no meu livro, essas definições que Gurdjieff faz. Mas a prova mais contundente de que Gurdjieff conhecia o Enneagrama está en este libro de él que se llama Relatos de Belcebú a seu nieto, donde en uno de sus capítulos él nos va a hablar das origens do Enneagrama. Y él le dice así, es importante sublinhar aquí que os seres tricerebrais que pertencían a grupo dos sábios que trabalharam sobre os mistérios na Babilônia, reproducían de manera asombrosa, até seus menores detalles, as particularidades subjetivas das percepções e das manifestações dos diversos tipos que lhe eram alheios, e logravam uma reprodução tão exata, sino que também os sábios terrestres de então conheciam a fundo o que se conhece como lei do tipo,
y sabían perfectamente cuáles eran los 27 tipos bien determinados que se forman en tu planeta. Falando do que nós hoje conhecemos como a teoria dos subtipos, né? E aí, então, o senhor Gurdjieff diz o seguinte, que nos seres humanos, dice, se acumulan tres distintos cerebros, se refiriendo a los centros, ¿no? Centro físico, emocional y mental. Se acumulan tres distintos cerebros y esas asociaciones de esos tres cerebros evocan percepciones siguiendo los impulsos de gravedad que se encuentran en ese momento en su presencia. Y dice así, durante el proceso de su existencia, se compone, por así decir, cada ser humano, de tres personalidades absolutamente distintas, de tal forma que ellas, algunas muchas veces, no tienen nada en común entre ellas. Aquí es donde comienza o tema dos tipos de Gurdjieff, y aquí viene o tema dos, lo que llamamos de trazo principal, que va a ser o que Ichazo va a desenvolver de una forma más sistemática a partir de los años 50, 60. ¿No? Desafortunadamente, o trabalho de Ichazo somente agora está começando a ser divulgado em livros, porque se mantinha muito secreto. Então, eu tenho atualmente aqui os dois livros que foram publicados dos ensinamentos de Ichazo, de Oscar Ichazo, um sobre o Enneagrama das Virtudes, né? Que pode interessar muito a meu querido Alexandre Schumacher, que ele gosta desse tema, e outro livro dele que está relacionado com o Enneagrama das Fixações, do ego. Estes livros são muito valiosos y ellos ya están publicados, ya fueron publicados finalmente después de muchos años en que Ichazo guardó la información que le tenía somente para su grupo, que eran estudiantes del Instituto Arica, ¿no? Entonces él guardó esa información durante mucho tiempo. Y finalmente tenemos a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, discípulo de Oscar Ichazo, porém também conhecedor do Enneagrama através do quarto caminho, né? Donde ele fala sobre essa experiência em este livro, que se chama O Enneagrama da Personalidade, os 9 tipos de personalidade, que é um livro de Cláudio Naranjo, né? Então, nesse livro, Cláudio Naranjo, ele fala de como ele chega a conhecer o Enneagrama, e diz assim, debo interpolar aqui em pro do contexto que as semelhanças de muitos que foram profundamente afetados positivamente, claro, pela herança de Gurdjieff, eu ficara com a extensão da escola de Gurdjieff que transmitia uma linhagem viva, né? Eh, e que Gurdjieff chamava de quarto caminho, né? Então aqui ele faz menção a este sistema filosófico que Gurdjieff va a expor, que se llama Cuarto Camino. Eles escreveram sobre suas experiências e aí, então, as pessoas que conheciam o Quarto Caminho, dice Naranjo, me recomendaram conhecer a Oscar Ichazo, né? Segui o conselho deles e fiquei entusiasmado a encontrar alguém que se declarava como Gurdjieff, um emissário da escola específica na qual minha busca estivera concentrada nos anos anteriores, a escola a respeito da qual Gurdjieff escreveu no final de encontros com homens notáveis. E essa escola era a escola Sarmun, né? A escola Sarmun. Aqui o Cláudio Naranjo está falando disso na introdução do seu livro, Las 9 Personalidades. Então, o que quero celebrando ese año internacional de Enneagrama, es acabar con algunos mitos, ¿no? En primer lugar, el mito de que Gurdjieff no conocía los trazos de personalidades, no conocía el Enneagrama en su filosofía dos trazos. Eso no es verdad, y quien consiga leer o
relatos de Belcebú a seu nieto, va a tener esa información y también va a tener esa información en este libro que se llama A Vida No Es Real sino Cuando Eu Sou, donde Gurdjieff fala de una experiencia que es muy semejante a una experiencia que relata Claudio Naranjo sobre o impacto que teve na sua vida o conhecer os traços das pessoas, ¿no? Os traços principais das pessoas. Dice así, quien quiera que, eso dice aquí en este libro, La vida no es real sino cuando eu sou. Ele dice así, quien quiera que eu conhecesse, ya sea por negocios, comercio o cualquier otro motivo, fora un velho o un novo conhecido, y cualquiera fosse sua posición social, eu teria que descobrir inmediatamente seu calo más sensible y presionarlo preferiblemente con dureza. Cuando él fala de conhecer o calo más sensible, ¿no? Él está falando sobre el conhecer o tipo principal da pessoa, né? Entonces, quando ele conhecia o tipo principal da pessoa, ele dizia, eu pisava esse calo, especialmente com dureza. Agora, olha que interessante, porque o nosso querido Cláudio Naranjo fala a mesma coisa. Eu até achei no momento que era um plágio de Cláudio falar isso. Diz assim, eu me tornei de repente capaz de percibir a estrutura da personalidade dos demais, como um bom caricaturista percibe os traços essenciais das feições de uma pessoa. E a esse despertar clínico, eu devo tudo o que fui capaz de aprender a partir de então a respeito dos tipos de personalidade e sobre a personalidade em geral, bem como a experiência intelectual de uma crescente coalescência das informações sobre o assunto que adquiri. Eu poderia dizer, disse Cláudio, que o Enneagrama de Sarmun actuou como um imã na minha mente que reuniu as partes do conhecimento psicológico que até então estavam separadas, um fator catalisador e organizador que fez com que o caos relativo das informações adquiriese um padrão preciso. Essas declarações Cláudio faz neste livro sobre os 9 tipos de personalidade, que eu recomendo muito ler a quem quer conhecer a visão de Cláudio Naranjo. A visão de Cláudio Naranjo ela é muito importante porque ela vai fazer a ligação do eneagrama tradicional, antigo, de Gurdjieff, com a psicoanálise, com a psicoterapia, com a psiquiatria moderna. Esse vai ser o grande aporte do Cláudio Naranjo, né? Ele vai ser essa ponte. Logicamente, o nosso querido Oscar Ichazo, em um início, ele não ficou muito conformado com o fato de que ele se sentia o criador do Enneagrama, autor do Enneagrama, né? Então, ele viveu uma briga durante um tempo contra Cláudio Naranjo, seu discípulo, uma briga que depois acabou terminando, eles se reconciliaram, né? Porque, segundo Oscar Ichazo, o conhecimento do Enneagrama não poderia ter sido divulgado da forma com que foi divulgado. Então, ele escreve isso em um trabalho que vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho separado e que posso mostrar para vocês, que se chama Uma Carta à Comunidade Transpessoal, que eu tenho aqui e que vocês podem ter acesso na internet colocando Oscar Ichazo, Uma Carta à Comunidade Transpessoal. Carta de Oscar Ichazo à Comunidade Transpessoal. Então, ele defende ser o autor do Enneagrama, né? E aí ele então ele começa dizendo na sua carta, diz assim: além desses nomes do Enneagrama das fixações, ela não vê nenhuma outra contribuição da minha parte, está reclamando por um julgamento da Ellen Palmer, né? Dice, pois basicamente o que eu digo, eu tirei das ideias do Gurdjieff. Eles, os autores do Enneagrama, colocaram a teoria arica dos Enneagramas
en una base científica, tornándola aceptable y respetable para la comunidad científica. Y ahí ele comienza una defensa de su teoría sobre Enneagrama y ele não consegue deixar de citar, logicamente, Gurdjieff. Então, tem uma parte da carta onde ele reconhece o trabalho de Gurdjieff, né? E onde ele fala também sobre o que ele encontrou no mosteiro de Sarmun, no Turquistão, em uma parte da carta. Eu recomendo a vocês que, se querem saber mais sobre essa carta, que é muito interessante, vocês a procurem em internet, ela está ali disponível, né? Se chama Uma Carta de Oscar Ichazo. E então aqui ele fala sobre sua visão do Enneagrama, citando, dizendo o seguinte, o, em síntese, embora eu tenha percorrido todo o material de Gurdjieff, bem como toda a literatura importante sobre Gurdjieff, nunca llegué a una idea que pueda llamar de único aporte del señor Gurdjieff. Antes de leerlo, encontré todas las mismas ideas desenvolvidas en las tradiciones pitagóricas, estoicas, hermetistas, gnósticas y cabalistas, que continúan a se desenvolver en toda cultura occidental, por la simple razón de que todas ellas son postulados obvios y clásicos y básicos. De cualquier forma, quiero esclarecer a distinción entre la teoría de Arica, que es la teoría de Oscar Ichazo, y las ideas de Gurdjieff de esas doctrinas más importantes. Y ahí comienza el análisis dos conceptos, lo que entendía Gurdjieff por esencia y personalidad y lo que entiende Oscar Ichazo por los conceptos de esencia y personalidad. Y aquí va a haber toda una explicación que le faz sobre lo que él considera diferencias. Es interesante observar que tanto Gurdjieff, Ichazo y Naranjo van a dar mucha importancia a filosofía de Oriente, especialmente a lo que llamamos filosofía Vedanta Advaita y o budismo, ¿no? Tanto que Ichazo incorpora nas suas simbologias arica uma série de imagens de origem budista, né? E o próprio Cláudio Naranjo vai terminar sua vida se transformando em um mestre que tem uma relação muito forte com a tradição budista. Algunos dicen así, ¿por qué teria sido esa relación con el budismo tan fuerte en Ichazo y en Claudio Naranjo? Siendo que también el señor Gurdjieff, en una de sus obras, él le dice así, que o grande conocimiento está guardado en Oriente y cita especialmente o budismo dos lamas do Tíbet, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque no budismo, o as cuatro nobres verdades que declaró el señor Buda, dicen relación a una verdad muy grande que todos no sabemos y sufrimos, que es que a vida es sufrimiento, ¿no? O sea, existe el sufrimiento. Es la primera verdad budista, ¿no? Y la segunda verdad budista es que el sufrimiento tiene una causa, ¿no? Então, quando se estudiam as paixões do Enneagrama e as ações do ego, ou quando se estudia a personalidade desde o ponto de vista enneagramático, nós temos, poderíamos dizer, a prova de quais são as principais causas do sofrimento humano, né? Que seriam as paixões humanas, né? O fato de nós termos saído dessa unidade y de esa unidad metafísica, de esa unidad trascendental que nos llamamos o ser. Nuestra separación do ser va a provocar, y esto es dito tanto por Gurdjieff como por Ichazo, nuestra separación do ser va a crear esta dicotomía entre lo que llamamos nuestra esencia y nuestra personalidad. Siendo que a esencia, o señor Gurdjieff declara, ela já vem conosco. A personalidade, ela se vai formar ao longo de nossa vida. E, logicamente, esta ideia
para Ichazo tiene una connotación más espiritual ainda, donde para él la esencia es lo que los antiguos llamaban espíritu, o que los antiguos llamaban o ser, o que en la India se llama Atma o Purusha, ¿no? Que se manifiesta a través de la personalidad. O señor Gurdjieff, por su vez, nos dice eso también de una forma muy clara cuando se refiere a cuál es la razón de no tener ese conocimiento. Él le dice así: nuestro trabajo consiste en hacer con que nuestra personalidad, que actualmente es activa en relación a nuestra esencia, se transforme en pasiva en relación a nuestra esencia. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que nos precisamos que nuestro ser pase a se manifestar a través de la personalidad, ¿no? Es decir, o nuestro ser es aquello que los antiguos llamaban o espíritu, aquello que los antiguos van a mencionar como eterno, ¿no? Y que dentro del budismo clásico es el que está sujeto a samsara, a recurrencia, simbolizado en el enneagrama pelo círculo externo del enneagrama, que fala sobre esa recurrencia. Ella precisa en algún momento pasar a ser activa en relación a personalidad. A personalidades sería lo que también se confunde con el término ego, ¿no? O ego, o falso ego, o falso eu, ¿no? O eu inferior, como falan algunos teosofistas, ¿no? O eu inferior, que teria que novamente se sujeitar ao eu real. E eu fiz o seguinte: eu coloquei dentro do estudio do sistema Enneagrama 360 justamente essa compreensão, né? O, Uno de los aportes más importantes de tanto de Gurdjieff cuanto de Ichazo y de Naranjo es que ellos nos dieron, digamos así, las herramientas para nos poder crear una síntesis. Entonces, al contrario de lo que muchos hacen de contrapor estos mestres, ¿no? Buscar puntos de contradicción entre ellos, a mi preocupación fue buscar cuáles eran los puntos de conciliación, ¿no? Entonces, esa procura de conciliación do trabajo de estos tres maestros es parte de lo que yo denomino sistema Enneagrama 360, ¿no? Por ejemplo, un de esos aspectos es quando o senhor Ichazo, o mestre Ichazo, nos fala sobre o que ele chamava trifix, a triade das fixações, né? Quando Ichazo fala sobre as triades de fixações, ele está dizendo que para cada centro do Enneagrama existe um traço que o comanda, né? Então, temos um traço que comanda o centro físico. Temos um traço que comanda o centro emocional e temos um traço que comanda o centro intelectual. Estos tres trazos son los que son estudiados en el sistema Enneagrama cuando estudiamos tríades, ¿no? Que son un complemento y una forma de unir a filosofía gurdjieffiana con los conceptos de Ichazo, ¿no? ¿Qué pasa? Claudio Naranjo, él por tener una línea más ligada a psicología moderna, optó por trabajar y aprofundar los tipos, que él le llama tipos, en relación al concepto de psicología sobre tipos, ¿no? Entonces, todo el trabajo de Claudio en sus obras, por ejemplo, en este otro libro de Claudio Naranjo que se llama Autoconocimiento Transformador, donde fala sobre los eneatipos, ¿no? Y en la literatura y en la clínica, ¿no? Él lo que va haciendo es una profundidad mayor sobre los tipos en relación a psicología occidental. Entonces, ¿qué pasó? Como Claudio Naranjo es el primero a comenzar a hablar sobre la tipología enneagramática desde el punto de vista psicológico occidental,
se perdió esa idea de los tres trazos. ¿Y qué acontece? Si você analizar, el propio Claudio Naranjo, él en algún momento va a reconocer este asunto. Deja ver que me informaron de que había unas personas esperando aquí, yo no tenía idea. Deja ver, vamos a ver quiénes son. Entonces aquí tem una Patricia Gómez, a Yossi Ruas, tem algunas personas aquí que están entrando. Vamos a dejar que entren aquí. Olá, pessoal que está entrando, apareçam, mostrem seus rostros, quero ver, vocês são bonitos, de repente como tem um cachorro também latindo por aí. Olá, Josi Ruas, tudo bem? Bom dia, minha querida. Christian, bom dia. Figura maravillosa, ella se dedica y aplica el enneagrama en cuestiones de estética, una cuestión de moda, una cuestión de imagen. Yo acho un trabajo de ella maravilloso. Aquí está entrando alguien más. Obrigada, Christian. Não, você tem que destacar aqui a Solange. Bom-vinda, Solange. Bom dia. Bom dia, minha querida Maria José. Bom dia, bom dia. Sintiendo falta de que apareciera María José. Bom, então, desculpe, eu não sabia que vocês estavam esperando, que já comecei às 9 e aí me entusiasmei falando e não vi. Mas sejam bem-vindas, né? De todas maneiras, eu vou deixar gravado isto e aí vocês vão poder depois ouvir com calma também, aunque eu gosto muito dessa relação mais viva de falar sobre esta coisa. Então, estava falando sobre este aporte de Ichazo de falar sobre lo que ele chamava a trifix, as três grandes fixações. Oh, Marcos Presinotti, bem-vindo! Que legal. Então, Tudo bem, Christian? Bom dia. Tudo bem, meu querido. Então, quando Gurdjieff fala sobre os traços do Enneagrama, ele nos advierte isso en esta cita que eu fiz do seu livro Relatos de Belcebú a seu nieto, sobre la importancia de comprender lo que él le llamaba los tres cerebros, ¿no? Que dice así: el proceso de existencia se compone, por así decir, de tres personalidades absolutamente distintas que no tienen nada en común entre ellas, ni en relación a su naturaleza original, ni en las sus manifestaciones. Esa cuestión dos tres trazos diferentes dentro de una misma personalidad, o señor Gurdjieff va a decir lo siguiente: de ahí esa constante particularidad de la presencia común dos seres humanos, segundo la cual, si ellos con una de las partes de su personalidad se disponen a querer una cosa, rápidamente a segunda parte piensa outra muito diferente. E finalmente a terceira os obriga a fazer outra coisa distinta, que é justo o contrário de lo que queria as duas primeiras. Então ele fala sobre a incongruência, né? A incongruência entre o pensar, o sentir e o fazer. Essa incongruência da qual fala o senhor Gurdjieff aqui em Relato de Belcebú a seu nieto, nos está falando sobre a necessidade de conhecer quais são os três traços mais fortes de nossa personalidade. Não apenas um, três, porque temos que conhecer qual é o traço mais forte a partir do nosso centro intelectual, qual é o mais forte no centro emocional e qual é o mais forte no centro físico. E qual é nosso trabalho, como nos está dizendo o senhor Gurdjieff aqui de uma forma muito engraçada? É um dia conciliar, que eles sejam congruentes. Esse é o trabalho, congruência entre esses três traços, ¿no? Entonces, Gurdjieff dice esto y Ichazo va a trabajar sobre eso de una forma más profunda. Volto a repetir, por esas razones que yo acho que esa guerra que teve en un inicio, cuando el Enneagrama comenzó a ser divulgado de una forma masiva, había toda una briga entre los que pensaban que el Enneagrama era de Gurdjieff, el otro falaba de que era de Ichazo, y después veo Claudio Naranjo colocando
a teoria dos tipos de acordo à psicologia ocidental, eu considero que nós devemos trabalhar em uma síntese desses pensamentos desses três grandes pioneiros, né? Essa foi a proposta do sistema Enneagrama 360. E por isso no sistema Enneagrama 360 nós analisamos os três traços mais fortes da personalidade de uma pessoa. Porque compreendendo esos tres trazos más fuertes, es que nós realmente podemos hacer un trabajo de una tomada de conciencia da necesidade, da congruência e de De fazer integração, né? exatamente, e fazer com que nossa personalidade ela tenha essa unidade, né? Que vai preconizar o nosso grande Oscar Ichazo. Oscar Ichazo, ele tem um valor muito grande e eu fico muito feliz agora quando eu vi a divulgação do seu trabalho, né? Que começou praticamente, o livro, ele foi lançado agora há pouco, eu tenho aqui a versão, foi lançado em 2023. Uau! Eram livros que não eram conhecidos sobre a obra de Oscar Ichazo. E eu acho muito importante conhecer, ler. É uma visão muito importante e vai complementar a visão de Gurdjieff e vai ajudar a compreender também por que razão Cláudio Naranjo vai se dedicar tanto a la parte tipológica. O Cláudio Naranjo não quis dizer com isso que não era importante conhecer a personalidade como um todo. Isso é uma ideia falsa, né? Ele próprio disse assim: é importante que você descubra qual é aquele seu traço principal, mas trate também de compreender-se como um todo. Não fique preso dessa ideia de você ser apenas um tipo. Desafortunadamente, a parte de tipologia, ela resulta muito mais simples de compreender para o comum das pessoas, né? Porque ela tem um caráter, muitas vezes, rotulador, né? Então, por exemplo, é fácil rotular uma pessoa como perfeccionista, ou como demasiado amoroso, ou como intelectual, ou muito agressivo, etc. Fica fácil, né? Porque é algo que nós vemos nas pessoas de primeira, né? Quando o senhor Gurdjieff fala sobre esta tri-manifestação da personalidade, o Ichazo vai aprofundar sobre isso e o aporte de Cláudio Naranjo em suas obras, como esta e como várias outras que ele escreveu, vai ser aprofundar na análise psicológica de esses traços diferentes, né? Mas isso não significa que você deve esquecer que existen três traços importantes na tua personalidade. A maioria dos que estão aqui sabem disso, né? Que a maioria de vocês já conhece por el sistema Enneagrama 360, que quando você recebe o resultado do teste, ¿não é certo? Aparece no resultado do teste, na página 3, quais são os três traços mais fortes, né? De personalidade. Então, o meu desejo é que nesse dia internacional do Enneagrama, nós podamos ter uma visão abrangente e unificadora destas três grandes fontes do Enneagrama, que são Gurdjieff, Ichazo e Naranjo, né? Poder compreender que tanto um como o outro fez um aporte muito importante ao conhecimento de esto que se chama Enneagrama. Olha o que diz Gurdjieff, citado por Uspenski, sobre o Enneagrama na atualidade. Estamos falando atualidade, ano 1920, 1940, né? Quando o Enneagrama começa a ser divulgado por Gurdjieff. Ele disse assim: a ciência do Enneagrama foi mantida secreta durante muito tempo. E se agora, de certo modo, está sendo tornada acessível a todos, é apenas sob uma forma incompleta e teórica, praticamente inutilizável para quem não tenha sido instruído nessa ciência por um homem que a possua. Para ser compreendido, o Enneagrama deve ser pensado como em movimento, como se moviendo.
Un eneagrama fixo es un símbolo muerto o símbolo vivo está en movimiento. Yo diría que una de las cosas que más admiro en Oscar Ichazo es él ver a cantidades de movimientos sobre eneagrama. Él fue autor de 108 eneagramas. 108 eneagramas. Siento que de esos 108 eneagramas que él agora ya están publicados y vocês pueden ver no libro dele sobre fixações, por ejemplo, y el libro que él escribió sobre las virtudes del eneagrama, vocês van a ter en ese libro una serie de gráficos, ¿no?, sobre los eneagramas de Ichazo, que son muy interesantes. Entonces, ali vocês van a ver el eneagrama das fixações, os eneagramas dos tres instintos básicos, etcétera. Y esa visión que Ichazo llama trifix, ¿no?, de verificar lo que él llamaba protoanálisis, esas tres características fundamentales de cada personalidad, a las cuales Gurdjieff se refiere aquí en el libro Relatos de Vercegua Nieto, que acabo de citar. Entonces, ¿qué acontece? Yo acredito así que en ese día de celebración do Día Internacional de Enneagrama, nós precisamos rever o trabalho de Ichazo, que agora está publicado, né, por fim, né, está publicado. O trabalho de Gurdjieff, que já tem, como eu mostrei para você, todos estes livros de Gurdjieff, Encontros con Hombres Notáveis, Relato de Vercegua Seu Nieto, A Vida No Es Real Cuando Eu Sou, y los libros de nuestro saudoso Claudio Naranjo, con la riqueza con que él tiene una erudición muy grande, con que él fala sobre las diferencias características de cada trazo, de cada tipo, ¿no?, desde un punto de vista psicoanalítico. Yo quería también referirme a algo que Claudio Naranjo destaca mucho en su obra en relación al enneagrama, y es la importancia que él le dio al aporte de una grande psicoanalista que faz parte de los estudios que nos hacemos no sistema Enneagrama 360, que fue a Karen Horney, ¿no? A Karen Horney, él es citado por Claudio como una de las personas que él más admira dentro de la psicoanálisis por su clareza. Y él tiene una manera muy simpática de decir, ¿no? Posso decir a meu respeito algo que nunca ouvi decir. Karen Horney es mi escritora predilecta de libros de psicología. Es Ela verdad contestou que, Freud, né? es verdad que Freud fue un profeta, dice Claudio, ¿no? Es verdad que Freud fue un profeta, un agente de mudanza sociocultural de grande magnitud. No entanto, él, que brilló durante años no museo intelectual como una figura paterna, es alguien cuyas obras no consigo leer hoy, en día sin algún embarazo. Peirce escribió que de Fenicher obtive confusión, de Reich desfachatez y de Horney envolvimiento humano. Entonces, acá en Horney, ela va, es muy interesante esto, quiero mostrar eso también a vocês agora nessa nossa conversa. Eu falo disso com meus alunos do Sistema Enneagrama 360. Nós devemos a Karen Horney, estou mostrando aqui uma obra dela, da Karen Horney, que se llama A Personalidade Neurótica de Nosso Tempo, que vai fundamentar, olha que interessante, que vai fazer uma ponte, sem que ela soubesse, né? Porque a Karen Horney nasce em 1885 y morre en 1952, me parece. Entonces, ella no conocía Enneagrama, mas ella va a falar en algún momento do que ella llama as formas, as estrategias do ego para superar a angustia existencial. Y ese estudio que va justamente a aprofundar Claudio Naranjo cuando estudia los tipos enneagramáticos, cuando ensina sobre él en sus obras, va a acabar fundamentando con más fuerza a idea de las tres fixaciones do ego en el enneagrama de Trifix de Oscar Ichazo.
E o próprio Oscar Ichazo, no início, em suas palestras que ele dava no Instituto de Psicologia no Chile, ele vai fazer referência às relações da psicoanálise com seu famoso protoanálise, que ele chamava de protoanálise, né? Então, o meu desejo nesse nosso encontro de hoje, né, é que vocês se atrevam a estudar as obras de estos três grandes promotores, de estos três grandes pioneiros. O meu aporte ao Enneagrama é ter, de alguma maneira, tentado, ¿no es cierto?, fazer isto através do sistema Enneagrama 360, né? Mostrar essa visão do Enneagrama integrativa, né? Sair um pouco desse discurso tipológico, que, volto a repetir, foi consequência da tipologia criada por o Cláudio Naranjo, né? Cara, Que não está errado, não está errado, não tem nenhum problema. O problema é não deixar-se levar apenas pela tipologia para, dessa maneira, não esquecer os fundamentos dos quais fala Gurdjieff em sua obra e não deixar de esquecer o principal objetivo. Qual é o principal objetivo, minha gente, do Enneagrama? É que você consiga realizar esse trabalho que Gurdjieff sintetiza, que diz assim: nosso trabalho consiste em fazer com que nossa personalidade seja passiva em relação ao ser. É o trabalho espiritual. Eu vou concluir aqui e gostaria de dar a palavra a vocês, caso desejem participar com alguma pergunta, com alguma comentário. Podem, por favor, fiquem à vontade. De qualquer maneira, muitas das citas que eu fiz estão em meu livro, que vocês vão receber de presente também como PDF, né? Não estou aqui para estar vendendo livro, não? Eu quero que vocês aprendam, né? Outros livros você vai ter que comprar, por exemplo, você vai ter que comprar estou de Cláudio Naranjo, seguramente vocês não conheciam, né? É muito importante porque tanto Cláudio quanto Oscar Ichazo ficaram meio abandonados pela Internacional de Enneagrama, né? Porque com o tempo foram aparecendo outros personagens e aquela briga toda sobre a diferença de Gurdjieff, de Chazo, de Naranjo, foi provocando um esquecimento destas três figuras que eu considero fundamentais para qualquer estudioso do Enneagrama. Não trabalhar em cima das aparentes diferenças. Por exemplo, se quando você lea a carta de Ichazo a la comunidad transpessoal, você vai ver que ele estava bastante zangado com o que ele considerava como se diz, um plágio, né, do seu trabalho, né? Então ele acusa, né, e se defende. E é um homem extremamente culto. Eu admiro muito o trabalho de Oscar Ichazo e respeito muito, né? Só considero que ele não precisava eh, brigar com os ensinamentos de Gurdjieff. Ele poderia ter feito uma ponte, né? Mas são coisas humanas, né? É o mesmo que aconteceu depois com Naranjo e Chazo. Durante um tempo eles brigaram, né? Estiveram separados, né? E Chazo ficou muito triste porque Cláudio Naranjo começou a falar de enneagrama de outra maneira, não de acordo ao sistema Arica, etc. E tal. até mesmo os mestres estão presos na personalidade, não é, Cristo? Exato. Estiveram presos. Exatamente, eram três, exatamente. Boa sacada aí, muito boa. Então, o que passa? Poderíamos dizer que Gurdjieff era mais del centro físico, um oitão forte, né? Com um traço 8 muito forte. Ou já o Ichazo tinha uma conformação do traço 5 muito forte. Para ele, todo tinha que ter fundamento, né? Então, ele fala sobre a necessidade da coisa ser científica. Muito bem sacado, Alexandre. E o Cláudio Naranjo já com essa visão, onde ele quer mostrar, ¿no es cierto?, o seu conhecimento. Tem uma certa vaidade nesse todo, né? O- Muito Não, forte, mas uma vaidade, que que lhe acaba, serviu. Que acaba lhe criando a serviu imagem muito, dele né? ser um mestre do, pouco menos um gurú, né? Del estilo oriental, né? Então, todas essas coisas, na medida que a gente
vai além dessas aparências, né? A gente pode criar uma relação muito boa nos ensinamentos de Gurdjieff, nos ensinamentos de Chasso e nos ensinamentos de Cláudio Naranjo. Os ensinamentos de Cláudio Naranjo são muito valiosos para estudar melhor os traços do Enneagrama, os 9 traços. Ele tem um estudo muito profundo desde o ponto de vista psicoanalítico. Chique, Mori. Perdão? Alô? Esse sapatinho que você comprou? Mana? Não, acho. Opa, tem algum Mana, áudio você está aberto falando? aí. Tem algum áudio aberto. Falou alguma coisa. O áudio é da Mana Malta. Isso, a Mana Malta, né? Era a voz dela. Não sei se ela queria intervir, dizer alguma coisa, mas tudo bem. E então, a minha proposta é de que vocês aprendam com Cláudio Naranjo, leiam, para assim vocês aprofundar na análise dos traços do Enneagrama, que vocês estudem Gurdjieff para conhecer a filosofia que chamamos de filosofia do despertar, esta filosofia que foi conhecida como quarto caminho, que nos convida a reflexionar sobre nossa mecanicidade e sobre nossa necessidade de sermos mais conscientes. E, finalmente, eu acho que a questão mais essencial do trabalho do saudoso Oscar Ichazo é o desejo que ele tinha, a missão que ele tinha, que ele afirma, de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a unidade e que esse caminho para a unidade não seria conseguido enquanto o ser humano não superasse suas fixações, suas personalidades erradas, né? Eu vou aqui ler uma frase dele, né, que eu deixei separada aqui para ler para vocês, donde ele diz o seguinte, né? Dice, temos que distinguir entre um homem como ele é em essência e como ele está em ego ou personalidade. Em essência, toda pessoa é perfeita, destemida, o sea, sin medos, y es una unidad amorosa con todo o cosmos. No hay conflicto dentro da pessoa entre a cabeça, o coração e o estômago, ou seja, entre os três centros, ou entre sua personalidade e a de outro. Então, algo acontece. Quando o ego se desenvolve, o karma se acumula, há uma transição da objetividade à subjetividade e o homem cai da essência em personalidade, né? Então, essa frase de Ichazo, né, é muito forte e fala sobre isso que eu estou tratando de informar através do trabalho com o sistema Enneagrama 360. Quando eu falo com meus alunos, você não é a personalidade, você tem uma personalidade, né? A ideia é que nós possamos voltar a isso que Chasso chama a essência, que é imortal, que ele diz estar unida ao universo. Então, ele nos chama a ter essa unidade transcendental. O mesmo vai colocar Gurdjieff, só que Gurdjieff ele parte sendo mais pé no chão, digamos assim, no trabalho com as pessoas, né? Ele não se preocupa tanto do lado, digamos, tan trascendente ou metafísico, e sim com a necessidade que você constate, você se observe, você viva de uma maneira mais desperta, de uma maneira onde você consiga ter um maior domínio da sua personalidade. E, finalmente, o Cláudio, com sua visão como psiquiatra, como grande psicoterapeuta, ele nos vai informar sobre quais são os desvios, ¿no es cierto?, que a personalidade pode alcançar quando nós não controlamos ela. É decir, ele nos vai falar também dos aspectos patológicos da personalidade, né? Nos vai falar, por exemplo, de como uma pessoa que tem um determinado traço pode atingir, por ser excesso desse traço, uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica. Por exemplo, uma personalidade 1, né? Ela pode desenvolver, por exemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Una personalidad de 5 está más perto de una posibilidad de esquizofrenia, por ejemplo. Una personalidad de 6 está más perto
de una posibilidad de psicopatía, ¿verdad? De un dominio da imaginación negativamente sobre él, ¿no? Hoy en día nos estamos viviendo, no contexto social, tres grandes cuestiones que están relacionadas a los tres centros do Enneagrama. Nós temos um aumento significativo da doença do pânico, que não é outra coisa que a perda do controle do centro intelectual, especificamente do ponto 6 do Enneagrama, que é a perda do controle da imaginação, né? A pessoa que sofre de pânico, ela imagina uma ameaça que não existe, e isso está no aumento no mundo. Por otro lado, existen las personas que sufren a cuestiones relacionadas al centro emocional, mayormente, ¿no? Con mucha intensidad, de lo que es la depresión, ¿no? Y finalmente, lo que acontece con las personas en los centros físicos, donde existe un aumento del estrés, donde existe un aumento de todas las doenças que hoy pasaron a ser causa de una serie de consecuencias psicosomáticas. O señor Gurdjieff y Chazo y Naranjo nos van a ayudar a entender eso. Por ejemplo, quien estudia el libro Relatos de Belcebú a seu nieto, vocês veem que o estudio, estou aqui, olha só como está, ¿no? Está todo marcado, ¿no? Quien estudia el libro de Gurdjieff va a entender, por ejemplo, a finalidad de conocer, por ejemplo, los subtipos o comprender lo que son los instintos. Porque a minha visão dos instintos no Enneagrama é uma visão mais profiláctica, é decir, eu estou mais preocupado de como uma pessoa pode ter uma vida mais equilibrada desde o ponto de vista dos instintos social, de preservação e sexual. Que, aliás, o Ichazo não fala sobre instinto sexual como se fala habitualmente, sino que ele fala do instinto de adaptação, né? Então, o que passa? Para mim, o estudo, por exemplo, do subtipo, tem mais mensagem de viver equilibradamente, né? Então, eu passo a meus alunos, quando ensino o sistema Enneagrama 360, essa necessidade de ter um equilíbrio psicossomático, né? Por exemplo, de nós termos cuidado com nossa relação com o mundo material, de nós termos uma atenção sobre nossa relação com os demais, de nós termos maior atenção sobre como canalizamos nossa energia sexual, aquilo que Freud chamava nossa libido, né? De tal forma que nós possamos trazer isso ao cotidiano, né? Ao que nós vivimos, né? Por exemplo, quando se fala no instinto sexual, das 9 aspectos que Chazo destaca, ¿no es cierto? Y que no sé si vocês sabem, mas os trabalhos sobre os três instintos estão na origem dos enneagramas de Ichazo, né? Que depois o Cláudio Naranjo vai revisar e vai apresentar de um outro modo, né? De uma forma mais palatável, digamos assim, né? Então, a minha visão desses três é para ajudar as pessoas a... Ah, não se preocupe, mana, tudo bem, tranquilo. Eu pensei que você queria dizer algo. Então, é muito importante ver essas questões desde um ponto de vista humano, prático, né? Que nós possamos ajudar. Estão aqui presentes várias pessoas que estão certificadas no sistema Enneagrama e elas sabem que a minha intenção é que elas possam aplicar o sistema de uma forma que possa ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada, né? É muito difícil, por exemplo, a intenção de Chazo é de um idealismo muito elevado, né? A procura dele em seu livro, em el libro que se chama El Enneagrama das Divinas Formas, né? Donde ele fala sobre as virtudes do Enneagrama, né? E que também traz vários gráficos, vocês vêem ali, tem vários gráficos, tem as teorias que ele tinha, a visão que ele tinha sobre as virtudes, tem um livro completo falando sobre isso, né? O próprio Chazo. Eu gosto muito de estudar as fontes, né? Porque não é a mesma coisa você ler um comentário sobre o trabalho de alguém e você ler as fontes. É muito importante ler as fontes, né? Então, essa foi minha intenção
foi dar aos nossos mestres pioneiros do Enneagrama, neste Dia Internacional do Enneagrama, um destaque, instigar vocês para que vocês gostem de conhecer mais sobre estes três maestros e estudarem suas obras. E agora vou abrir para os que desejem fazer algum comentário ou alguma pergunta, ou alguma questão que queiram dizer e perguntar ou comentar. Fiquem à vontade, por favor. Oi, Christian. Fala, meu amor. Bom dia a todos. Sou a Josi Ruas. Então, Christian, primeiro agradecer, né, já essa partilha sua é sempre muito especial e importante, né, essa troca contigo, nosso mestre. Então, te agradecer por esse momento, tá, que você está proporcionando para a gente, né, e realmente mostrar o quanto que, né, o que você traz, né, desse olhar mais genuíno, mais puro do Eneagrama para a gente estar aplicando, para a gente estar a partir, né, se desenvolvendo primeiramente e aplicando isso, né, levando, né, para as outras pessoas. Aqui na minha região, eu sou a pioneira, então a gente está, eu chamo de nesse primeiro momento, né, como se fosse uma campanha de popularização mesmo do Eneagrama, Muito que bem. praticamente não conhece. Então, tô pensando em criar várias estratégias. Hoje de tarde, eu vou fazer um pequeno encontro com algumas mulheres, clientes minhas, falando já sobre essa importância do despertar, o quanto que se a gente não está consciente a gente não consegue fazer escolhas, não ter uma intenção clara na nossa imagem pessoal, porque a principal importância da imagem pessoal nossa é a comunicação, né? Então, que eu me realize, que eu me expresse a minha essência verdadeira e não que eu esteja presa em determinados comportamentos. Então, eu vou abordar isso e trazendo à luz o Enneagrama, falando sobre também, né, a sua ferramenta Enneagrama 360 e o Ennea Styling também, que inclusive vai fazer um ano, né, Cris? Agora, dia Sim, 7 do pois é. 7. Eu quero um dia aplicar esse Enem Styling na minha imagem pessoal, né? Vou, Com tenho que certeza. trabalhar um pouco esse três, né? E isso é muito importante, né? A gente trazer o nosso valor para fora, né? Muito É, importante. Muito lindo o teu é trabalho. Né? justo. E aí eu vou estar fazendo esse encontro hoje. E uma Ótimo. das coisas que reverberou muito aqui, né, dos nossos amigos que já conhecem o Enneagrama, eles perguntando, Christian, sobre a Madonna, né, ter utilizado ali Ah, o símbolo. Aí eu gostaria, né, se você pode falar um pouquinho sobre o seu ponto de vista. tá, Obrigada. tá bom. Ok, mais algum comentário, alguma pergunta ou algum comentário que queiram realizar? Fiquem à vontade, eu acho muito valioso quando conseguimos compartilhar assim algumas ideias, né? Não se assustem, que às vezes eu sinto que as pessoas ficam meio intimidadas porque eu citei, mostrei um monte de livros, etc. e tal, né? Mas minha ideia não é mostrar isso desde um ponto de vista de curiosidade intelectual, né? Sino que como uma búsqueda de fazer pontes entre as linhas de trabalho, porque esse é, volto a repetir, o espírito do sistema Enneagrama 360, né? Ok? Então, alguém mais quer fazer algo? Eu queria aqui destacar, por exemplo, a meu querido Marco Presinotti, que é certificado também no sistema Enneagrama 360, e ele faz um trabalho já há muito tempo de aplicação do nosso teste do sistema Enneagrama 360 na prospecção de personalidades para trabalho, né? Es decir, todo lo que significa o trabalho de captação de perfis adequados para cada trabalho, né? E ele faz isso com muita intensidade, e eu queria destacar isso e parabenizar ao querido Marcos por esse trabalho, né? Bom dia, E Christian. ele faz já desde que nos conhecemos, né, Marco? Já tem alguns anos, né? Bom dia, Fran, tudo jóia? Saudade de vocês, viu? Saudade de vocês. Faz tempo que eu não vi a Fran, eu converso cada 15 dias, mas o Christian fazia tempo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo jóia? Tudo jóia, meu querido. Uma alegria enorme te ver.
muito grande de ver. E muito Vou dar o agradecido meu, por teu apoio, sempre. vou dar o meu testemunho aqui. Eu tinha um grande problema na empresa aqui de contratação. Aham. Tive contato com. Isso tem o quê, Christian? 6, 7 anos? Eu acho que é É, isso, eu mais ou acho, menos. por aí, não sei se... É, Aham. tive contato com o Enneagrama através de coaching e tal, mas era esse Enneagrama que determinava um traço só. E Exato. isso sempre não me preenchia, né? Isso sempre não tem. Nós não somos uma coisa só, né? Uhum. E por muito tempo, mais de ano, né? Consumindo os livros, consumi todos os livros do Christian e tal. É, ele me seduziu com o Eneagrama 360, tanto é que eu lembro hoje, lembrei agora, o dia que você deu o testemunho a respeito da inscrição, eu tinha sido o primeiro que tinha feito. Eu estava esperando fazer o teu curso, tinha mais de anos. Aham. Mas, enfim, é um relato aqui de alguém que utiliza há muitos anos e resolveu 90% dos meus problemas na empresa. Selección de Saudade personas, de, né? saudade de você, né? Obrigado, meu É querido Marco, uma alegria enorme te ver. Muito bom, muito um bom. beijo para todos. Bom Obrigado. dia. Aqui eu queria aproveitar também de falar com você que está presente minha esposa, Francione Francisco, Alá, com quem você sempre se comunica através de nosso WhatsApp da escola. É ela que nos atende e é uma pessoa linda. Já, eu sou suspeito de falar, né? Mas ela tem um carinho enorme por todos vocês. Ela sempre está atendiendo a todos. Y en este momento nos estamos, ustedes saben, haciendo un nuevo grupo de formación que comienza el 10 de junio online, ¿no? Online, ese nuevo grupo de formación. Entonces, si ustedes tienen algún amigo, alguien que ustedes recomienden ese trabajo del sistema Enneagrama 360, agradecemos mucho la recomendación también y pueden se comunicar con mi querida Francione, ¿no? El nuevo grupo comienza el 10 de junio, el 10 de junio. Mas aqui temos outras personalidades que eu gostaria de ouvir, né? Alô? Tem alguém falando aí no iPhone? Alguém que estava falando ou não? Podem ficar à vontade. iPhone, Ana Caputo, Cristian. Eu vou ter que sair. Claro, por favor, Anita. Cadê a Anita? Já está saindo, Anita. Ok. Ana, que eu falei dela no início, né? É uma médica que aplica o Enneagrama na área de saúde, né? Lo que se llama, oye, yo tengo varios médicos que aplican el sistema Enneagrama en lo que se llama medicina integrativa. O sea, ellos no solamente ven la parte física de la doença, sino que procuran saber cuál es la origen, né, da doença. Né? Aquí tem, Anita está propondo un grupo de estudios. Claro que sí, Anita, vamos a ver si conseguimos hacer eso. Também tem o Marlon, que eu admiro muito o trabalho dele, né? Todas estas pessoas que estão aparecendo, você podem conhecer na Instagram, né? Estão todos no Instagram, né? Então, conheçam-se, né? Busquem conhecer-se. Eu acho que é bonito que você faça essa troca. A Railica também, né? Que é uma linda que aplica o sistema Enneagrama em processo de psicoterapia. Ele tem uma linha xamânica de trabalho muito linda. O meu querido César Lima, que também é um psicoanalista, né? E que aplica com muito sucesso também o sistema. Enfim, o meu querido Alexandre Schumacher, que eu admiro por sua visão que ele tem do Enneagrama, né? Tem pessoas aqui muito lindas. Eu agradeço muito que estejam presentes, né? Espero que tenha servido de algo essa nossa conversa de hoje, né? Qual a Eh, editora desses livros de teatro, Christian? ¿Aló? A editora desses livros de teatro, está me ouvindo? No, no te ouço bem. Tá sonando muito longe. Você me ouve agora? Tá Não, melhorando. né? Qual a editora desses livros de teatro? Ah, tá. La editora dos libros de Yasso, tú puedes buscar na internet. Me parece que a edición que eles fizeram é do próprio Instituto Arica, né?
Ah, tá. Ah, então encontro lá no Está Libertador. publicado pela Fundación Oscar Ichazo, Ok, tá. né? E a edição é de 2023, dos dois livros de Ichazo. Tu encontras eles na Amazon Tá. internacional, não na Amazon do Brasil. Ok. Na Amazon, coloca lá Oscar Ichazo e vão estar os livros dele. Desafortunadamente ainda no existen traducciones al español o al portugués, ¿no? Solamente está en inglés, ¿no? Por en cuanto, ¿no? Los demás libros de Gurdjieff, por ejemplo, a mayoría de los libros de Gurdjieff aquí en Brasil fueron publicados por la editora Pensamiento Cultrix. Existe también esta versión do Relato de su Nieto, que es muy boa. Eu tenho em espanhol e tenho uma versão em português também. É só vocês buscarem, né, que vão achar. Os três livros de Gurdjieff são Relatos de Berceu a seu Nieto, eh, Encontros com Homens Notáveis e donde ele fala de seu encontro com lo que menciona Cláudio Naranjo, do encontro em Sarmún, da escola de Sarmún, e o A Vida Não É Real, Sino Quando Eu Sou, né? A minha querida Josi tinha falado da relação. A ver, aqui há uma pergunta de Mana que nos está escuchando, que diz assim: ao longo da vida, as pessoas passam por todos os aspectos do Enneagrama. Eu te diria, Mana, que em um dia nós passamos por todos, né? Em um dia que a gente às vezes passa pelos 9 estados, né, de espírito, né? É muito interessante quando nós começamos a nos auto-observar, né? Como é que se manifiestan os 9 traços em mim? Né? De que maneira se manifiesta? Né? Essa autoobservação é muito importante. Então, a tua pergunta é muito boa. Tem que ter cuidado com algumas ideias, por exemplo, que se estabeleceram, que tem que é uma semi-verdade, não é uma verdade absoluta. Aquela que, por exemplo, que diz, o tipo muda ou não muda, né? Então, são umas perguntas que as pessoas fazem. Eu diria que não existe nenhuma impossibilidade de fazer mudanças na tua personalidade quando tu trabalhas nela, né? O que é mais importante, e isso vai ao encontro da proposta de Oscar Ichazo, é nós um dia possuir a capacidade de que essas 9 manifestações do ser nós possamos usar, né? Então, é como se cada ponto do Enneagrama fosse um programa al cual nós temos acesso, né? Nós precisamos de ter ordem em nossa vida, ponto 1 do Enneagrama. Nós precisamos de empatia, ponto 2 do Enneagrama. Nós precisamos ter autoestima, ponto 3 do Enneagrama. Nós precisamos ter sensibilidade, ver o invisível, como dizia o Pequeno Príncipe, como diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Nós precisamos de raciocínio, de lógica, de pensar, ponto 5 do Enneagrama. Nós precisamos da nossa imaginação, ponto 6 do Enneagrama. Nós precisamos compreender que a felicidade, aí o meu querido Marco, né? Nós precisamos compreender que a felicidade é um projeto. Por isso está no centro intelectual o ponto 7 do Enneagrama, que é a búsqueda do prazer, né? Na paixão do prazer, da gula, né? Mas por trás de isso está uma procura mental nossa. Todo prazer, ele o que procura é a felicidade. A felicidade deve ser um projeto da nossa vida, ser felizes. Por isso, o Aristóteles disse, ¿no es cierto? Todo ser humano quiere ser feliz. A felicidade é um projeto, não é uma emoção. Por isso, a felicidade está no ponto 7 do Enneagrama, no lado do centro intelectual. Olha que interessante, né? Porque a felicidade é um projeto de vida, né? Como posso ser mais feliz, né? E superando essa ideia do prazer imediato, do pecado da gula, como se diz no ponto 7 do Enneagrama, né? A Josi Ruas perguntava de uma amiga aí que me parecia a mim o uso do Enneagrama por parte da Madonna. Eu acho assim, né? Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, donde o apóstolo Pablo, né? Ele se refere a essas brigas, né? Eu até
até em função até dessa frase de apóstolo Paulo, eu um pouco estou aplicando aqui. Deixa eu ver exatamente o texto bíblico, porque eu me lembro de uma parte, mas que diz assim, Apolo semeou, etcétera, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. Nós temos agora esta maravilha que nós podemos procurar algumas coisas assim rapidamente. Ele tem uma frase, ¿no es cierto?, donde ele fala assim, de que às vezes as brigas entre as pessoas sobre uma ideia, elas são inúteis, né? Por exemplo, estar brigando, quem sabia mais de Enneagrama, se Gurdjieff, se Schaas ou Naranjo, não é necessário. Nós vivimos um mundo muito polarizado, donde precisamos compreender que, como decían los antiguos hermetistas, a verdade tem 78 faces. Olha que interessante isso. 78 faces da verdade, né? E existe uma lei hermética que diz assim: toda verdade é uma semi-verdade, né? Por exemplo, esta coisa da trindade, né? Eu estava conversando ontem com minha querida Fran de cómo esto se verifica cuando se estudia física. Tú tienes a física newtoniana, que es a física do centro físico, ¿no? Son las leyes físicas que no podemos contrariar en cuanto estivemos encarnados, ¿no? A gravedade funciona, a lei de inércia funciona, a lei de causa e efeito funciona, não tem jeito, é parte da vida, né? Depois temos a física de Einstein, que nos fala sobre a relatividade, ¿no? Ah, interesante eso también. La vida tiene esa relatividad, o tiempo es relativo, ¿no? Por eso preguntaron a Einstein una vez cómo él definía a ley de relatividad, y él, así falando para o grosso público, ¿no? Para o povão en un jornal. Y él le decía así, muy simple, decía, a ley de relatividad trata sobre o fato de que cuando você está con una persona chata, un minuto parece una eternidad. Y cuando você está con una persona simpática, una hora pasa como si fuese un segundo, ¿no? Entonces, y tenemos a tercera física, que es a física cuántica, ¿no? ¿No? É outro nível. Então, nós temos ali, eu comparo essas três físicas, a física newtoniana, a física de Einstein e a física quântica, aos três centros do Enneagrama, né? A física de las leyes físicas está apropiada ao centro físico do Enneagrama. A de la relatividad, al centro emocional del Enneagrama. Nos mudamos, ¿no? Aquilo que nuestra querida Mana nos preguntaba ahora, ¿no? Si mudamos tiempo todo, ¿no? Somos relativos, ¿no? Yo podría decir que cuando falamos de tipos, nuestro tipo es relativo, ¿no? Tal vez en algún momento más fuerte, en otros más fraco, etcétera. Mas los otros están ahí presentes. Y finalmente tenemos la física cuántica, ¿no? Que está relacionada al centro mental, a capacidad de co-criar con la imaginación, ¿no? A esa capacidad de co-criación. Entonces, a mi visión sobre el fato da Madonna ter incorporado o Enneagrama no seu show, yo acho que es una de las maneras en que este misterioso símbolo tan antiguo, que se calcula que ya tiene 4.500 años, ¿no? Él sabe cómo se mostrar. Ele ocupa instrumentos para se mostrar e a Madonna foi uma delas. Resulta interessante, meus queridos, que vocês podem perceber que o Enneagrama está sendo aplicado em vários países do mundo. Eu sinto assim que o Enneagrama tem algo mais para nos deixar como humanidade, né? Ah, tem. E isso para mim é uma coisa que Tem sim. transcende a nossa visão pessoal, né? Fala, Alexandre. Não, eu estou só corroborando com o que você disse. Tem e Uhum. muito. E em breve nós veremos isso. Com certeza, com Muito certeza. em breve. Muito em Em breve. todo o planeta. Nós vemos, por exemplo, agora, nessa nossa atual sociedade, uma polarização muito grande com relação a todas as ideias, né? Então, existe uma guerra entre as pessoas.
E eu lamento muito todo isso sempre. Quando eu cheguei no Brasil, y en el año 2000 yo fui convidado para ser profesor da cátedra de MBA de Management en la Fundación Getúlio Vargas. Y ministré aulas a los estudiantes de administración, o MBA. Muchos de ellos eran doctores, ya eran posgraduados en administración, etcétera. Fiz aulas no Río de Janeiro, en Curitiba, en Manaus, nas sedes da Fundação Getúlio Vargas. E uma coisa que eu sempre falava com meus alunos na época, lá no ano 2000, era que os brasileiros deviam preservar esse, essa, essa maneira de ser aberta, essa maneira de ser fraterna. Quando eu cheguei a Brasil, eu sou chileno de origem, né? Y Chile es un país muy conservador, ¿no? Entonces, digamos, las ideas son muy dentro de su cuadrado, ¿no? Ninguém sabe si tem alguien que es masón, ninguém sabe que es masón. Si, no existen esas relaciones entre conocimientos, ¿no? Existe un conservadurismo muy grande, ¿no? Entonces, cuando llegué a Brasil, una cosa que me admiraba era que yo tenía amigos aquí que era ateo, espírita, iba a una sesión de candomblé, era comunista E xamã. y chamán. ¿No? Entonces, yo decía, qué interesante ese negocio, esa mistura, ¿no? Entonces, eu sempre falava com meus alunos, cuiden de manter esse espírito no Brasil. É um espírito agregador, não precisa entrar em briga, né? De esa cosa de polarizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo ensino a cuestión do enneagrama sexual, ¿no? Por ejemplo, trabajo mucho con empresas. Actualmente estoy haciendo un trabajo como head de performance de un banco privado en São Paulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa lucha entre las ideologías extremas es una cosa perigosa, ¿no? Esos extremos son perigosos, ¿no? Eles acaban llegando a las personas de menos conocimiento como una especie de llamada para guerra, ¿no? Y entonces las personas acaban brigando, acaban se agrediendo, ¿no? Eu concordo que nós precisamos ter, por exemplo, uma nova economia. Eu acho que tanto o caminho da esquerda como o caminho da direita estão precisando ser revisados, estão precisando chegar a um novo patamar, né? E as questões que estão acontecendo hoje no mundo mostram Mas que de onde vem isso, Christian? Isso vem, a gente volta para o Enneagrama. Isto vem justamente do quanto estamos presos ainda à exato, personalidade exato, enquanto exato, planeta. exatamente, né? Então, assim, essa questão das polaridades, elas só vão terminar ou vão amenizar quando a gente conseguir despegar-se um pouco mais da personalidade. É verdade, Então, o Enneagrama precisa ser aplicado em todo o em planeta. todo o planeta, É. exatamente. E será. Claro, nós temos que ter ainda esperança, né? Vivimos momentos muito difíceis, né? Em termos de economia mundial, em termos de possibilidades de guerras, etcétera, uma ameaça de uma nova guerra. Eu escrevi muito sobre isso em meu livro O Legado de Tot, né? Que é um chamado, né? É um chamado à fraternidade, a nos compreender a lei de unidade de todas as coisas, que es algo que está presente en la filosofía de Illazo, por ejemplo, ¿no? El voltar a esa unidad, ¿no? Entonces, nos vivimos esa situación de polarización que está causando tanta violencia, ¿no? Tanta agresividad, ¿no? Más por otro lado, como decía Gurdjieff, eso es mecánico, ¿no? Y en algún momento esto va a producir lo que se llama la tercera fuerza, ¿no? En algún momento algo va a acontecer que nos va a permitir llegar finalmente a un acuerdo, ya sea a través del sufrimiento
como eu falo no meu livro O Legado de Todd, através do sofrimento ou através da consciência, né? Mas não tem jeito, nós vamos ter que chegar lá se queremos chegar a outro patamar da nossa espécie humana. Nossa espécie já viveu muitas situações no passado. Eu falo sobre isso no meu livro O Legado de Todd. Não é a primeira vez que nós temos o risco de acabar com nossa espécie ou acabar com uma civilização de uma forma espantosa, por exemplo, com armas nucleares. Isso já aconteceu no passado. Isso, de isso se fala nos livros sagrados de Oriente, né? E que teve guerras onde se usaram armas que dizimavam milhões de seres humanos. Não é a primeira vez que o homem possui armas como bomba atômica, não é a primeira vez. Já teve civilizações antiguas que tiveram essa experiência e especialmente na Índia, os livros sagrados de Índia nos falam sobre isso, né? Então é uma possibilidade, uma recorrência, né? Não podemos de novo cometer esse erro, né? E aí vamos ter que recomeçar de novo, né? Essa é nossa sina, né? Mas tomara que nós possamos superar, né? Então me estava referindo a isso em relação a que le faço esse chamado também a todos vocês. Cuidem desse Brasil que eu conheci, onde alguém podia ser uma pessoa capaz de compreender e de vivir diferentes visões da realidade sem conflito, sem conflito. Mas o que você viu, Christian, provavelmente foi uma grande ilusão, né? Porque o que a gente vê hoje sempre existiu, só que estava Ah, escamoteado. E a partir de agora, em função de abriram, né, um caminho, uma criatura que passou a abrir um caminho estranho. Então, tudo isso que já existia, que não aparecia, voltou com força. Então, seguramente. é uma grande ilusão, na verdade, o Ah, esquema do brasileiro ser um povo acolhedor, um povo gente boa. Tem isso? Tem, mas há muita ilusão também. pelo E isso menos, a gente está pelo vendo menos agora, assim, né? suponte tú, a primeira piada que me contaram quando cheguei a Brasil, né, um amigo brasileiro me falou assim, Cristian, agora você vai conhecer o povo brasileiro, né? Eu vou te contar o que aconteceu com o povo brasileiro. Deus criou o mundo e ele colocou cada país com algumas questões a lidar, né? O Chile com os terremotos, né? O Japão ¿cómo se llama? As saídas do mar, né? ¿Cómo é o nome? Quando o mar se entra no continente, né? De tsunami. Tsunami. Tsunami, de tsunami, né? Então, cada país vai ter um problema que vai ter que administrar. E aí, Deus e os anjos falaram, começaram a reclamar, né? Mas em Brasil não tem terremoto, não tem ciclone, não tem tsunami, não tem nada disso. Puxa vida, por que você deu tantos problemas aos demais países? Ah, você não sabe o povinho que eu vou botar lá. Então, É o, isso aí. Assim, bingo. esse bingo, né? Mas a minha Bingo. percepção no início, te juro que foi de muita alegria, porque eu, como vinha de um país muito conservador, né? Suponte tu, na praia, em Chile, Uhum. se uma mulher entrasse na época que eu cheguei a Brasil, que foi em 1989, né? Olha só, se uma mulher em Chile entrava na praia com uma tanga de aquela fio dental, era uma coisa que os homens ficavam enlouquecidos, né? Parecia cachorro atrás dessa mulher, né? Na praia, né? Eu vivi essa experiência com amigos em Brasil, de Brasil, em uma viagem que fizemos a Chile. Uma das brasileiras usaram um biquíni fio metal, tivemos que chamar a polícia, cara, porque os caras ficavam, pareciam cachorro detrás dela, né? Aqui em Brasil, o que mais me gostava quando eu cheguei era as mulheres podiam estar tranquilas na praia com seu fio dental, com seus biquíni, os homens olham, admiram, mas não tem nenhuma coisa assim de reacção selvagem, nada, de uma coisa de abuso, de nada, né? Então eu ficava Agora, Christian, tranquilo. voltando àquilo que você estava falando, desculpa te interromper, antes que eu senão eu esqueço.
você estava falando uma coisa muito, muito boa e que sobre cuidar do enneagrama, cuidar do Brasil, cuidar do ser Ajá, humano no mundo todo. E uma outra aplicação que é muito perfeita para o enneagrama não é nem aplicação, o resultado que ele traz é uma diminuição, se não uma extinção quase que total de preconceitos. exacto, Porque é quando você pega, por exemplo, pessoas distintas, entre exacto, aspas, assim, e você percebe que elas têm traços muito parecidos, subtipos também, e elas se encontram, é impressionante como o nível de preconceito baixa a quase zero. exactamente. Agora, você imagina isso sendo implementado numa fase onde a personalidade do ser humano começou a formar-se, por exemplo, aos 7 anos, Exacto, onde você imagínate. tivesse uma escola normal, como existe Exacto, hoje, mas que tivesse também essa matéria acoplada, e que vai acompanhar dos 7 até os 18, ou seja, para deixar com que esse jovem adulto entre em sociedade pronto. exacto. Esse é o projeto Econeagrama. Muito bom, muito legal esse teu Que, aliás, projeto, Alexandre, muito importante. vai ser enviado para a Unesco, vai ser enviado para o governo federal, para governos de outros países, porque a ideia é justamente essa, é integrar o Enneagrama na grade curricular Na dos grade 7 curricular, aos né? 18 anos. Porque Perfeito, você perfeito, muito imagina boa um ideia. ser humano que sai aos 18 anos para a vida, digamos assim, sabendo quem é. Seria É uma, outra. é algo muito valioso, né? Concordo é, perfeitamente contigo. Ele vai ter o manual dele mesmo por toda a vida. Ele vai, a matéria que vai existir é a matéria de si mesmo, digamos assim. É onde Prepárense, porque esto é uma luta. Suponte tú, eu já estou enfrentando a luta. Eu estou uma cidade inteira. quando Enfim, eu tudo bem. escrevi o meu enneagrama da unidade global, né? Que está no meu livro Legado de Todos, tem o enneagrama da unidade global, onde eu faço uma proposta para uma unidade mundial, né? He recibido apoio de algumas ONGs, mas as principais lideranças, digamos assim, elas, y esto que vos decís es algo difícil de comprender, ¿no? Mas hay una idea de manter as pessoas separadas, né? Que é a Sim, famosa separatividade, né? a gente Entonces, sabe disso, mas tem como driblar isso. A gente exacto, dribla. tem que, não, é algo que a gente tem que driblar em algum Até momento. porque hoje você já tem um aporte maior, até dentro de órgãos governamentais, preocupados com uma nova educação. E Exacto. aí eu tenho o PEG, que é o Programa Econeagrama Global, ele já está com 150 páginas. Eu não sei quem vai ler, mas está lá. Não, mas aí tu Então, está compartilhando no teu Instagram, né? Ou não, ainda, não tudo. Não, não no tudo. Instagram, não, no site. No site. Ah, Tem uma no parte site. lá. Deixa É, depois aí essa informação aí para o pessoal ver, tá bom? tá? Para as É, pessoas se conhecerem, conhecer teu trabalho. O outro então, trabalho assim, que eu quero destacar aqui, já tem abertura, hoje para isso. Então, a dificuldade que com você encontrou, certeza, eu com certeza, encontro, mas menor. exato. E tu Menor. escreves muito bem, Alexandre. Eu acho que vai ser algo muito valioso esse aporte teu. O outro aporte que eu queria ouvir um pouco a Marlon, meu querido Marlon. Fala um pouco do teu trabalho, Marlon. Cristian, eu gostaria de falar rapidinho antes de Marlon, se Fala, me fala, Maria do permitir, Céu. porque eu vou ter que sair. Ah, E eu tenho duas coisas que eu quero compartilhar a com Maria José, vocês. só para que você saiba, é uma psicoterapeuta, uma pessoa que trabalha com pessoas lá no Nordeste, né? Isso, aqui na Bahia, Bahia. né? Então, já faço esse trabalho há 20 Olá, anos. conterrânea. Olha lá. Há 20 anos trabalho com eneagrama já, quase ao Uhum. mesmo tempo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar era sobre essa questão que você levantou do brasileiro, né? Ya. Então, como eu moro no interior, isso é muito mais evidente para nós. Então, Ajá. nós realmente somos pessoas que temos mais flexibilidade,
né? Correto. Nós somos mais flexíveis. Isso nem sempre é evidente, porque hoje a gente vive no controle de uma mídia que nos puxa para essa separatividade, É né? verdade. Uhum. Mas, na nossa essência, nós somos muito voltados para essa flexibilidade, porque nós temos um espírito livre, somos filhos de índios, né? Então, nossa origem é essa, nós temos um espírito livre e temos uma coisa importante, nós temos uma ânsia de aprendiz, a gente gosta de aprender, né? Correto. Mais do que ensinar. Brasileiro, eu percebo isso, e eu posso dizer isso porque eu conheço várias partes do mundo, e eu percebo essa característica muito clara no nosso Sim, né? povo e que me dá muito prazer, Que né? Me dá legal. muita alegria. Que lindo isso, Maria José. Né? Obrigado por compartilhar essa visão. A outra coisa que eu queria colocar é assim, você trouxe a homenagem a vários mestres, né, a esses Uhum. 3 mestres importantes, mas eu quero destacar a importância que tem a sua contribuição, né? Obrigado, Maria José. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de filosofia e sempre trabalhei muito com a ideia, com as ideias do mundo mítico, né? Da mitologia. Eu Uhum. gosto de usar a mitologia no meu trabalho para compreender melhor as personalidades e as ações, né? As nossas ações no mundo. E aí, quando você traz essa tríade, isso me remete a uma coisa muito importante e me ajudou muito, né, no meu trabalho, desde que eu fiz essa certificação, me ajudou muito, porque você traz algo importante que é justamente esse retorno à unidade de que fala, inclusive, Gurdjieff, né? Ele fala muito nessa retorno à unidade, né, da humanidade. Então, a gente tem a tríade, né? O triângulo, a gente pode colocar, eu trabalho muito com a ideia do triângulo, Ah, né? Que a gente tem perfeito. isso em várias, né? Em várias civilizações, Em a várias ideia tradições, né? né? Em várias tradições existe essa ideia do triângulo, que é justamente a ideia do retorno à unidade, né? Então, quando você consegue perceber o que é que te puxa para a unidade, dentro da minha visão, hoje que eu trabalho no Enneagrama, você traz um traço principal, né? Esse traço principal. Então, a tríade espiritual que vai se juntar a esse quaternário, né? A gente pode chamar assim, o quaternário do mundo, mas você tem a tríade principal, que é o ápice, Uhum. né? Onde a gente vai buscar o amor, que é a fonte da nossa essência. Então, esse ápice. E dentro desses 2 outros aspectos, que são menos predominantes na sua personalidade, você vai trabalhar essas qualidades que você já colocou aí, vai trabalhar essas qualidades que você possa estar subindo, Isso, encontrando a unidade. À medida que você sobe esse triângulo, você vai se unindo, né? perfeito. Vai chegando a essa unidade. Uhum. Então, para mim, isso foi muito esclarecedor. Quando você traz o Enneagrama dentro dessa tríade, né, principal, não apenas dos 9 tipos de personalidade, que mesmo a gente trabalhando todos os traços, para uma terapeuta, para a gente trabalhar com um cliente que não tem esse conhecimento, fica mais difícil. É verdade. Né? Mas a partir da tríade, eu até falava com o Fran num dos nossos encontros, né? A partir dessa tríade, até o próprio cliente ele consegue se ver melhor, Exato, ele exato. consegue se compreender melhor, né? Então, eu considero a sua contribuição muito importante, né? E Obrigado. você merece essa homenagem por estar, né? Por ter trazido. E como disse o Cláudio Naranjo, o Eneagrama é esse movimento. Né? Exato. A gente ele vai se movimentando porque o mundo é movimento. É muito A bom. gente também não é mais aquele ser humano da descoberta de Gurdjieff, né? A gente já evoluiu ou se modificou. Não sei se a gente pode chamar exatamente de uma evolução, mas a gente se modificou. E é preciso adaptar esse conhecimento, que é um conhecimento universal e é atemporal,
mas é preciso ser adaptado às realidades, né? Às nossas realidades Perfeito. atual e as que virão ainda. Eu acredito que conhecimentos como esse nunca vão se perder, Com né? certeza, foi uma Então, o que temporada. você está fazendo, na minha opinião, é trazer essa adaptação para a situação atual, para o momento atual na nossa vida, como aplicar melhor essa ferramenta tão importante de não apenas de autoconhecimento, mas de evolução humana mesmo, né? Obrigado, Maria José, por Muito obrigada, viu? as palavras. Obrigado. Querido Marlon, quero te ouvir também de todas as aplicações, do que tu estás fazendo. Marlon é uma pessoa que eu considero multifacetada, uma pessoa que está fazendo um trabalho muito interessante na área do empreendedorismo, né? Fala um pouco aí, Marlon, para o pessoal te conhecer. Muito bom, fico feliz, primeiramente, por estar aqui nesse seleto grupo. Aumenta do volume aí. Tá me ouvindo agora melhor? Agora melhorou. Estou muito feliz, agradeço estar nesse seleto grupo aqui de aplicadores dessa ferramenta tão maravilhosa. Eu faço as palavras da Maria José as minhas também. Agradeço imensamente por tu apresentar essa nova formatação, ou na verdade a formatação que talvez seja mais correta, né? Que é um olhar para traços e não para tipo apenas fechados. Isso fez eu sentir o enagrama de uma forma mais profunda, entender que o meu traço dominante, o traço 7, ele é sim um grande norteador da minha vida, mas como é importante saber que as outras os traços estarem na nossa vida faz toda a diferença. Hoje eu tenho aplicado bastante, principalmente nas questões de liderança, de vendas, né, o Enneagrama, por trabalhando com mais treinamentos corporativos e também livres. Apesar da advocacia ter 15 anos da minha vida fazendo parte, se eu soubesse isso, eu já teria até mudado de minha carreira lá no passado, ou até utilizado o Enneagrama na área jurídica também, que eu acredito muito que a ferramenta é tão maravilhosa que você consegue usar em qualquer... É verdade. Alô, deu um deleite aí, não. Com Enneagrama, sem sombra de dúvida. Eu acho que assim como constelação, PNL, todas essas ferramentas do autoconhecimento são Marlon, fundamentais. os juízes, todos ali no centro físico, ou é 1 ou é 9, ou é 8, geral tá tudo ali. Então, Normalmente, meu amigo, concordo plenamente contigo. Poxa, como seria bem importante se a gente tivesse consciência, isso até no começo de uma faculdade, eu acho interessante essa ideia do Alexandre de trazer para a escola, mas eu acrescentaria ainda outras ferramentas de autoconhecimento, como PNL, constelação Com também, certeza, para com essas certeza. crianças, adolescentes, seria maravilhoso. Mas não, hoje eu estou aplicando dessa forma mais para mim nesse momento, mas preparando o terreno, porque minha ideia é expandir também, né? Até eu falo sempre para você, para a Fran, o quanto eu quero ter essa parceria junto comigo para que a gente passe isso para novos empresários. A minha ideia é passar essa ferramenta para o empresariado, né? Tanto como a ideia do Marco, né, de trabalhar com recursos humanos, como é importante todas essas ferramentas para isso, mas como um processo de liderança, de vendas, de marketing também. A nossa querida amiga Josi falando sobre a questão de posição de marca, de posicionamento de imagem, tão importante. Eu acredito muito no Enneagrama nessa vertente. Então, aquilo que você falou da multifacetas, realmente tem muito de mim, assim, e essa ferramenta tem me ajudado bastante nesse sentido. Agradeço muito esse momento especial, e eu também rendo essas homenagens aos nossos antepassados, quanto é importante eles ter passado justamente para nos presentear com essa ferramenta universal, que a gente possa nesse dia mesmo, relembrar todos eles, colocar a importância do Christian como um grande mentor nosso nesse processo todo, que possamos juntos aqui fazer um mundo um pouco melhor. Concordo com a Maria José quando falo, a gente trazer essa questão de esquerda e direita, né? Os dois governos sempre foram ruins aqui no nosso país, todos eles são ruins, né? Personificando essas pessoas, eu digo, não me represento nenhum deles que passaram nos últimos 30 anos péssimos governantes, mas é porque também a gente colocou muitas
responsabilidades nas costas deles, esperando que eles fossem os nossos garantidores. E quem garante a nossa vida somos nós mesmos, com uma conexão espiritual mais profunda, né? Então, que a gente possa evoluir cada vez mais para que a gente possa cuidar de nós e dos nossos que estão à nossa volta o tempo todo, a partir de uma ferramenta tão importante, apesar de milenar, tão viva e rica nesse exato momento da nossa vida. Obrigado, Marlon. Muito bem, muito bem. Eu sempre falo com meus alunos, quando aplicam o sistema Enneagrama 360, de que eles podem incorporar ferramentas para cada centro. Por ejemplo, la programación neurolingüística es ideal en relación a la relación del centro intelectual con el centro emocional. La idea de tener nuevas maneras de lidiar con esa programación neurolingüística, né? Essa nova maneira de você incorporar esos métodos, esas técnicas da programação neurolinguística, que o Marlon é um especialista, né? Por exemplo, También, por Christian, isso você ejemplo, fala perfeito. a constelación familiar, por ejemplo, también es una herramienta muy valiosa. Algunas psicoterapias, por ejemplo, que pueden ser como apoyo ao trabalho que você faz com os seus clientes, né? Por exemplo, aquelas que são terapeutas. Por exemplo, dentro do centro físico, temos as terapias corporais, né? Feldenkrais, Tai Chi, Yoga, né? Que são trabalhos muito importantes para o centro do movimento. No centro emocional, todas as terapias relacionadas ao comportamental. Eu recomendo muito, por exemplo, o estudio da terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas, né? Constelación familiar en el área del centro emocional, de Enneagrama especialmente. A PNL eu acho que tem esse papel tanto no emocional quanto no intelectual. Especialmente no intelectual porque é uma maneira de você treinar tua mente para ver a realidade desde um ponto de vista mais consciente, mais alto, né? A programação neurolinguística, ela funciona muito bem para o Enneagrama. Eu sou programador linguístico, você sabe. Também, né? Uhum. Porque mas ela entra, no meu ver, como um suporte para o Enneagrama. Não, 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 sim, por isso estou falando Porque, de porque, como porque nós... a programação neurolinguística ela tem uma coisa com o Enneagrama que é perfeita, Sim, que é a unificação do entendimento, que o sim, Gurdjieff sempre fala. Né? exato, Não adianta o que é uma palavra X para você significa exato, não, exato. tem que ser para todos. E a PNL ela faz isso. Faz. Ela E unifica aí o eu, entendimento eu estava recomendando também todo. agora que é algo que Comunicação objetiva. eu estou fazendo uma relação também muito importante que eu convido vocês a conhecer, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma técnica, né? Também é uma técnica psicoterapêutica que, por exemplo, vocês vão gostar muito de conhecer, porque ela também é muito objetiva e pode ser muito bem aplicada quando você trabalha com pessoas. E na área de psicoanálise, eu recomendo muito que vocês conheçam a literatura da Karen Horney, né? Que também inspirou a Cláudio Naranjo, né? Inspirou a muitos psicoterapeutas modernos a sua visão, né? Justamente a visão da Karen Horney sobre las tres formas de lidar con angustia, ¿no? Que son a necesidad de aproximación, que está relacionada a la triade 1 media 2 no Enneagrama, a cuestión de oposición como estrategia, que está relacionada a los trazos 3 8 y 7, y a cuestión do afastamento, relacionada con los trazos 5 9 y 4, ¿no? Entonces, ese estudio también es muy valioso da psicoanálisis desde esa visión de Karen Horney. ¿Por qué que yo destaco a visión de Karen Horney? Porque igual que Naranjo, yo siento que ella tiene esa capacidad de decir cosas complexas de manera palatable. Vocês sabem que a linguagem psicoanalítica às vezes ela é muito complexa, né? E a Karen Horney teve essa facilidade de dizer coisas difíceis de uma maneira direta e clara, né? E talvez por isso seu triunfo como uma das grandes psicoterapeutas que eu considero e que eu convido a conhecer.
convido a conhecer a obra dela. Tem vários livros da Karen Horney traduzidos ao português, né? Se você não encontra nos livros, alguns livros, eu les recomendo que procurem na estante virtual. Não sai estante virtual, ali no Sebo, aí você às vezes pega alguns desses livros. Meus queridos, foi um prazer enorme estar com vocês e gostei do entusiasmo com que vocês tomaram nosso encontro. E feliz dia do Enneagrama, que possamos seguir crescendo e vamos ver se podemos fazer, pelo menos uma vez por mês, um encontro virtual, tá bom? É ótimo. Então, grande Gratidão. abraço a Obrigado, todos. Christian. Que Obrigado, tenham Abraço muito a bem. Gratidão a todos. Muito todos. bem. Tchau, tchau. Obrigado por la presença. Tchau. Tchau, tchau.